Leitura bíblica do dia 4 de setembro, Eclesiastes capítulo 7, 8 e 9, Salmo 48, Provérbios capítulo 22, versículos 17, 18 e 19, 2 Coríntios capítulo 8, versículos 1 a 15, a música é Simplesmente a Quem Quiser. Vamos ao capítulo 7 de Eclesiastes, em nome de Jesus. A boa fama é melhor do que um bom perfume. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todas as pessoas e que os vivos o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se melhora o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos, pois como o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, assim é a risada dos tolos. Também isto é vaidade. Certamente a opressão faz do sábio um tolo e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. A paciência é melhor do que a arrogância. Não se apresse em ficar irado, porque a ira se abriga no íntimo dos tolos. Nunca pergunte, porque os dias passados foram melhores que os de agora? Pois não é sábio fazer essa pergunta. Boa é a sabedoria, havendo herança. Ela é proveitosa para os que veem o sol. A sabedoria protege, do mesmo modo que o dinheiro, mas a vantagem da sabedoria é que ela dá vida a quem a possui. Observe as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade, seja feliz, mas no dia da adversidade, considere que Deus fez tanto este como aquele, para que o ser humano não descubra nada do que há de vir depois dele. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justos que perecem na sua justiça, e há ímpios que prolongam os seus dias na sua maldade. Não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque você destruiria a si mesmo. Não seja demasiadamente perverso, nem seja tolo, porque você morreria antes da sua hora. Bom é que você retenha isto e também não abra mão daquilo, pois quem teme a Deus sai ileso de tudo isto. A sabedoria fortalece o sábio mais do que 10 poderosos que se encontram numa cidade. Não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não dê atenção a todas as palavras que se dizem, para que você não venha a ouvir o seu servo amaldiçoando você. E você sabe que muitas vezes você mesmo já amaldiçoou os outros. Tudo isto examinei por meio da sabedoria. Eu disse, serei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e é muito profundo, quem o poderá encontrar? Procurei conhecer, investigar, buscar a sabedoria e a razão, e compreender que a maldade é a estupidez e a tolice é a loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração é rede e armadilha e cujas mãos são correntes. Quem agrada a Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis o que descobri, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo que ainda procuro e não encontrei. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. O que descobri é tão somente isto, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Prossigamos ao capítulo 8 de Eclesiastes. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria faz reluzir o rosto de uma pessoa e muda a dureza do seu semblante. Eu digo a você, observe o mandamento do rei, e isso por causa do juramento que você fez diante de Deus.
Não tenha pressa em sair da presença dele, nem insista em fazer o que é mal, porque ele faz o que bem entende, porque a palavra do rei tem autoridade suprema. Quem pode lhe perguntar: o que você está fazendo? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir, porque há um tempo e um modo para todo propósito, porque é grande o mal que pesa sobre o ser humano. Ninguém sabe o que vai acontecer, pois quem poderá lhe dizer o que vai acontecer? Não há ninguém que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem tampouco quem tenha poder sobre o dia da morte. Não há como escapar desse combate, e a maldade não poderá livrar os que a praticam. Tudo isso vi quando comecei a pensar no que se faz debaixo do sol. Há um tempo em que uma pessoa tem domínio sobre outra pessoa para seu próprio mal. Assim também vi os ímpios serem sepultados com honra, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Também isto é vaidade. Como não se executa logo a sentença contra uma obra má, o coração humano está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e a vida dele se prolongue, eu sei com certeza que tudo correrá bem para os que temem a Deus. Mas nada correrá bem para o ímpio, e ele não prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme a Deus. Ainda há outra vaidade sobre a terra: justos que são tratados segundo as obras dos ímpios, e ímpios que são tratados segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Por isso exalto a alegria, porque para o ser humano não há nada melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Pois isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Quando me dediquei a conhecer a sabedoria, a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite se consegue conciliar o sono, contemplei toda a obra de Deus e vi que o ser humano não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol, por mais que se esforce para a descobrir. Não a entenderá. E, ainda que o sábio diga que conseguirá conhecê-la, nem por isso a poderá achar. Capítulo 9 de Eclesiastes. Tenho refletido sobre todas estas coisas para chegar à seguinte conclusão: os justos e os sábios com os seus feitos estão nas mãos de Deus, e se é amor ou se é ódio que está à sua espera, isso ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer. Tudo acontece igualmente com todos. O mesmo acontece com o justo e com o ímpio, com o bom e com o mau, com o puro e com o impuro, com o que oferece sacrifícios e com o que não os oferece, com o bom e com o pecador, tanto com o que faz juramentos como com aquele que tem medo de fazê-los. Este é o mal que há em tudo o que se faz debaixo do sol. A mesma coisa acontece com todos. Também o coração das pessoas está cheio de maldade, está cheio de loucura, enquanto elas vivem. Depois, rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo que se faz debaixo do sol. Portanto, vá e coma com alegria o seu pão e beba com prazer o seu vinho, pois Deus já se agradou do que você faz. Que as suas vestes sejam sempre brancas e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Aproveite a vida com a mulher que você ama todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol, porque esta é a parte que lhe cabe nesta vida pelo trabalho com que você se afadicou debaixo do sol.
Tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vi ainda debaixo do sol que os mais rápidos nem sempre ganham a corrida, que os mais fortes nem sempre vencem a batalha, que os sábios nem sempre têm pão, que os prudentes nem sempre têm riqueza, que os inteligentes nem sempre são honrados, mas que tudo depende do tempo e do acaso, pois ninguém sabe a sua hora. Assim como os peixes que são apanhados na rede traiçoeira e como os pássaros que são pegos na armadilha, assim também os filhos dos homens se enredam no tempo da calamidade, quando esta cai de repente sobre eles. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que me pareceu excelente. Havia uma pequena cidade onde moravam poucos homens. Um rei poderoso atacou a cidade, sitiou-a e levantou contra ela grandes rampas de ataque. Nesta cidade se encontrava um homem pobre e sábio que poderia ter livrado a cidade com a sua sabedoria. No entanto, ninguém se lembrou daquele pobre. Então eu concluí que a sabedoria é melhor do que a força, mesmo que a sabedoria do pobre seja desprezada e as suas palavras não sejam ouvidas. As palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Jesus é o Senhor. Você é e será eternamente um vencedor. Por teu filho, do homem em glória voltará, com os anjos e então retribuirá. Salmo 48. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alto e belo, alegria de toda a terra. É o Monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis se uniram e juntos a atacaram. Quando viram, se espantaram, ficaram com medo e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de mulher que está dando à luz. Como vento leste, destruíste as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, agora vimos que aconteceu na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo, como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Andem em volta de Sião, rodeiem-na toda. Contem do verbo contar, contem as suas torres, notem bem as suas muralhas, observem os seus palácios, para que possam contar às gerações vindouras, que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Jesus é o Senhor, amém. Para a sua vida, na era vindoura perderá. Quem a vida perder por mim. Preste atenção e ouça as palavras dos sábios. Aplique o coração aos meus ensinamentos, porque será agradável se você os guardar em seu coração e se tiver todos eles presentes nos seus lábios. Quero que a sua confiança esteja no Senhor. Por isso, hoje dou esta instrução a você mesmo. Provérbios 22, 17, 18 e 19. Amém. A quem quer ser seu seguidor, quem a mim quiser como mentor, venha e dedique-se.
Prossigamos a 2 Coríntios, capítulo 8. Leiamos do versículo 1 ao 15. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que, na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Isto nos levou a recomendar a Tito que, assim como havia começado, também completasse esta graça entre vocês. Mas como em tudo vocês manifestam abundância na fé, na palavra, no saber, em toda a dedicação e em nosso amor por vocês, esperamos que também nesta graça vocês manifestem abundância. Não digo isto na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando-o com a dedicação de outros, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. E nisto dou a minha opinião. Convém que vocês façam isto, vocês que desde o ano passado começaram não só a fazer, mas também a querer. Terminem agora a obra começada, para que, assim como mostraram boa vontade no querer, assim também completem essa obra, dando de acordo com o que vocês têm. Porque se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem e não segundo o que ela não tem. Não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga, mas para que haja igualdade. Neste momento, a abundância que vocês têm supre a necessidade deles, para que a abundância deles venha a suprir a necessidade que vocês vierem a ter. Assim haverá igualdade, como está escrito: quem recolheu muito não teve demais, e o que recolheu pouco não teve falta. Essa é a porção de hoje da palavra. Amém. Jesus é o Senhor. Concluamos aí ouvindo o que já está tocando aí, simplesmente a quem quiser. Jesus é o Senhor. A quem quer ser seu seguidor, quem a mim quiser como mentor, venha e dedique sempre o primeiro amor. Assim você é e será eternamente um vencedor. Oh, teu filho, o homem em glória voltará com os anjos e então retribuirá a cada conforme as suas obras. O vencedor com ele reinará. O vencedor com ele reinará. Vencedor com ele reinará. Vencedor com ele reinará.